foi uma das pessoas que teve a maior responsabilidade em trabalhar com os manuscritos de Frei Galvão. Ela catalogou, ela estudou muito sobre a vida e obra de São Frei Galvão, quando Madre Beatriz era interna do Mosteiro da Luz. Irmã, a senhora entrou com quantos anos no Mosteiro da Luz? 20 20 anos. é, Isso era em 1932. e 42. 42. Eu guardei bem por causa da Guerra Mundial. Mas não, acho que tinha esquecido também isso. De 1942 a 1954 foi a época de pesquisa para lançamento do livro. O lançamento foi quarto centenário da fundação de São Paulo. Não sei se isso está declarado em algum lugar. Bom, pelo menos eu não... Nesse tempo eu conheci pessoalmente e conversei bastante com ele, o doutor Afonso de Scrognoli Toné. Ele era filho do Visconde de Toné. Ele morava em São Paulo e foi durante muitos anos, não sei se foi aluno, pode ser, dos beneditinos do São Bento, lá de São Paulo. Então ele se interessava muito por história, escreveu diversos livros de história de São Paulo e gostava muito do Frei Galvão. Então, nesse quarto centenário, o povo lá, os dirigentes, todos pensaram o que fazer para solenizar essa data, né? Então, das minhas intenções era, então, escrever sobre Frei Galvão, né? Que nasceu, morreu, viveu, morreu, como paulistano, e o povo sempre, desde a vida dele, com essa devoção, essa admiração desse religioso muito edificante, muito virtuoso. Eduíges Calef nasceu em 1922 em Jundiaí, São Paulo. Aos 4 anos de idade, a pequena Eduíges e seu irmão José já eram órfãos de pai e mãe. Filha de imigrantes italianos, ela ficou aos cuidados de parentes em sua cidade natal. Aos 20 anos, ela entrou para a vida religiosa no Mosteiro da Luz, em São Paulo, onde adotou o nome de Madre Maria Beatriz do Espírito Santo. Como autora, ela assinava Maristela. Foram 77 anos de vida na clausura, sendo 24 anos dedicados ao Mosteiro da Luz, em São Paulo, e mais 53 anos dedicados ao Mosteiro Portacelli, na cidade de Ponta Grossa, Paraná. Nossa entrevista ocorreu em 2010, quando Madre Beatriz tinha 88 anos. Ela faleceu em 2019, com 96 anos. Faz quantos anos que a senhora está aqui? Quase 40, se não é mais. Nós viemos em 66. Direto do Mosteiro da Luz para cá? Para cá. E lá a senhora viveu por 20 anos? 20 anos. Eu estou com uns 60 e tantos de vida religiosa. Ela escreveu uma das primeiras biografias de São Frei Galvão. Este que eu fiz? Se foi muito difícil? Acho que não. Porque eu só anotava algumas coisas que as irmãs mais antigas ouviam também do tempo de Frei Galvão. E eu usei bastante os livros de um franciscano, o Padre Rover. Tem o primeiro nome, não lembro bem. Eu vi o nome dele. Ele escreveu diversos livros sobre a história da ordem franciscana no Brasil. Então eu tirei muita coisa dali. Além do que, a senhora estava no local certo, onde ele viveu. Mas também, e sempre fiquei ali, nunca passei da porta para fora.
nós tivemos a oportunidade de nos encontrarmos com Madre Beatriz no Mosteiro Portacelli, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná, no ano de 2010. E ela nos autorizou a gravar os relatos que ela nos passou, as histórias que ela contou sobre vida e obra do Frei e o que ela encontrou nos manuscritos deixados pelo Santo Frei. Vamos assistir um pouquinho desse material. Tem algumas versões meio diferentes assim, porque o primeiro livrinho escrito sobre Frei Galvão foi a nossa falecida Madre Oliva. Interessante, era uma senhora que quase analfabeta. Quando ela entrou com 15 anos no Convento da Luz, ela só sabia ler, escrever ainda não sabia. Mas se vê que ela tinha um fundo assim, de muita inteligência, de muito interesse, né? E aí ela começou a usar os documentos que havia sobre Frei Galvão. O primeiro documento que ele deixou escrito lá Então é esse livro bem antigo, está lá no arquivo dele. Além de ter vivido 24 anos no Mosteiro da Luz, onde teve acesso a todos os manuscritos de Frei Galvão, Madre Beatriz ainda se baseou em 3 outras importantes pessoas. Madre Oliva Maria de Jesus, que nasceu na Itália e veio aos 8 anos para o Brasil. Com 15 anos, entrou para a vida religiosa no Mosteiro da Luz. Foi madre superiora da Madre Beatriz. Em 1928, Madre Oliva publicou a primeira biografia de Frei Galvão. Afonso de Scagnoli Toné foi um biógrafo e historiador, filho do Visconde de Toné. Nasceu em Florianópolis, se formou em engenharia civil e dedicou-se aos estudos de historiografia, e nesta área consagrou-se mestre do bandeirismo paulista e do período colonial brasileiro. Frei Basílio Rover nasceu na Alemanha e veio aos 17 anos para o Brasil. Foi frei franciscano e dedicou-se à música e à história dos franciscanos no Brasil. E a senhora, como que iniciou o trabalho em meio, né? Não tinha base na época. Frei Ortman que começou a fazer alguma coisa e passou para a senhora, como se a senhora fosse desvendar para ele o início, né? Acho que não. Eu tive pouco tempo em que ele estava vivo. Eu nem o conhecia assim, pessoalmente, nem através do locutório. Não, ele só falava com a falecida Madre Oliva. Madre Oliva. Madre Oliva. O grande encontro de Frei Galvão em São Paulo foi com Madre Helena. Madre Helena tinha visões de Jesus Cristo que pedia para que ela fundasse um novo recolhimento. E essas visões, cada vez mais constantes, fez com que Madre Helena procurasse Frei Galvão e contasse a ele. E isso encorajou o Frei Galvão, junto com a irmã Helena, com Madre Helena, a formar um novo recolhimento na cidade de São Paulo. Frei Galvão, então, deu início à construção do novo recolhimento, mas pouco tempo depois, Madre Helena faleceu, deixando Frei Galvão praticamente sozinho. Quais que seriam as revelações que Deus fez para Madre Helena? Que a história diz seria só 2. Uma primeira em que Nosso Senhor pediu né, a fundação do convento. E a outra foi que Nosso Senhor falou que você podendo não está querendo fazer. Porque ela era muito pobrezinha, simples, né? Não sabia como fazer o que Nosso Senhor pediu, né? E então diz que Nosso Senhor estava rodeado de ovelhinhas, e umas queriam subir
em cima dele, né? Olha, são as almas que estão procurando um lugar para se consagrar a mim e a me servir. Mas tem muita coisa boa. Por exemplo, da Madre Helena, que foi a companheira dele, ou ela que foi companheiro dele, para fundar o Convento da Luz. Né? Outra coisa que a história não está seguindo bem. A fundadora do Convento da Luz é a Madre Helena do Sacramento. Frei Galvão foi o ajudante dela, vamos dizer, né? Mas como ela faleceu só depois de um ano, ficou um ano só lá no conventinho novo. Então, Frei Galvão, por assim dizer, precisou assumir, né? Então, todo o trabalho que ela faria como fundadora, ele que teve que se desdobrar, além da comunidade dos franciscanos, que era dele, né? Ele teve que assistir ao desenvolvimento, ou quase que o nascimento, né? Ele ficou como fundador. E aí dizem que fundador do Mosteiro da Luz, mas não é bem exato, né? Eu prefiro dizer cofundador. Muito bem. Aí sim, fica exato, né? Fica exato. E a fundadora mesmo é Nosso Senhor Jesus Cristo, porque numa aparição, numa comunicação que ele teve com a Madre Helena, aí ele pediu a fundação desse Mosteiro da Luz. E por isso o Frei Galvão sempre falava, esta casa, este convento é divino. Né? Ele não se arrogava a honra de fundador. O fundador foi a Madre Helena pelo pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo. A senhora não acha que demorou muito até para a igreja reconhecê-lo como santo? São 185 anos, assim, desde que ele morreu até tornar. É porque os contatos com a Santa Sé, que esse trabalho exige, eram difíceis, né? Uma viagem do Brasil para a Itália, quantos meses levaria? Isso não há muitos anos, né? Eu tive tias que vieram pequenas com os pais lá da Europa para cá, e a viagem era de meses, né? Às vezes de ano. No tempo de Frei Galvão devia ser de ano, para chegar lá. Então, como é que ia tratar de toda essa documentação, dessas provas, tudo? E o dinheiro também, né? O custo. O custo. Quanto seria, né? Hoje, com os meios de comunicação, com a internet, manda a mensagem, chega instantânea. Chega instantânea. Irmã Célia Cadorim nasceu em Nova Trento, Santa Catarina. Pertenceu à congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição. Foi a responsável pelo processo de canonização de Madre Paulina e de São Frei Galvão, uma espécie de advogada da causa dos santos. Viveu 23 anos em Roma para realizar os processos de santificação. Só com o Papa João Paulo II, Irmã Célia teve 14 encontros. Faleceu aos 90 anos. Ela ia nos arquivos, né? Às vezes estava naquelas prateleiras antigas, forradas de livros, né? E procurar de um em um o que eu podia encontrar sobre Frei Galvão. Esteve no arquivo do convento dos franciscanos em São Paulo, convento de São Francisco, né? Sim. Eles moram lá. E diz que estavam lá no tempo dela, porque eles colecionam tudo, separam o que é possível, né? Em prateleiras.
Mas diz que estava tudo tão forrado de poeira. Acho que passou séculos sem que ninguém mexesse naquilo, né? E assim mesmo ela encontrou coisas lá. Devido a seu grande esforço e também à excelente formação que teve, Frei Galvão conhecia muito bem a língua portuguesa e o latim. Além dos serviços na comunidade franciscana, ele era responsável pela formação religiosa das Irmãs Concepcionistas. Também criou o Estatuto do Novo Recolhimento, o que mais tarde, em 1929, se tornou o Mosteiro da Luz. Alguns manuscritos com a letra do Frei Galvão. Uma letra bonita. Essa eu conheci porque era o livro tombo de todas as irmãs que entravam ali, né? Então, estava a identidade da irmã, né? Os pais, o lugar que nasceu, as datas, tudo ali de cada irmã, né? Depois chegava na morte, morreu em tal dia, não sei o que lá. Na época de Frei Galvão, não havia máquina fotográfica e também não foram encontrados registros de tela ou pintura de seu rosto. O primeiro registro do que seria o rosto do santo foi uma pequena estátua de barro que fora esculpida por sua sobrinha de primeiro grau, que também era freira religiosa. Bem mais tarde, já após sua morte, alguns artistas, baseados em relatos e também nesta imagem de barro, pintaram o que seria o rosto do santo, ou pelo menos o que mais se aproximava dele. Deve ter ainda, era uma estatuazinha assim, que foi esculpida por uma sobrinha dele. Que era freira também. Era freira. Viu essa estatuazinha? Esse é o mais antigo e o mais provável de ser fiel ao que ele era, né? A gente não sabe o dom de esculpir dela, se era bem próximo ao real ou se ela... Agora, interessante que o rosto dele, assim, é muito... Não é assim um rosto comum, né? Essa é uma personalidade dele, parece. Né? É típico, é o rosto fino, comprido. Com uma entrada, uma testa grande. A boca também, bastante, assim. Eu acho que seria o que se aproximasse mais dele mesmo, né? Frei Galvão desenhou e construiu o Mosteiro da Luz. Logicamente, com a ajuda dos comerciantes da época, pedindo esmola de casa em casa, ele foi comprando material de construção, com a ajuda também de outras pessoas na mão de obra, e Frei Galvão, como diz, colocou a mão na massa e ajudou a construir, né, o Mosteiro da Luz. Toda a imagem que vemos de Frei Galvão hoje é na cor marrom, devido às vestimentas franciscanas. Mas o fato é que esta vestimenta na cor marrom só chegou ao Brasil bem depois, por volta do início do século XX. Antes, como o Brasil era colônia de Portugal, as vestimentas seguiam os padrões de lá, ou seja, até o ano de 1803, elas eram na cor cinza. Nesta época, Frei Galvão já tinha 64 anos. A partir de então, as roupas passaram a ser na cor preta. Já no início do século XX, os frades franciscanos decidiram que o marrom seria a cor da nova vestimenta. Parece que eu contei isso aqui. A questão da roupa franciscana também é um engano na história, que ele usava marrom e não era. Dizem, né, que naquele tempo era muito difícil vir da Europa os materiais aqui para o Brasil. E como eles são simples e religiosos, não iam comprar um tecido, vamos dizer, de luxo, caro e tudo, né? Vamos mudar a cor como for possível a gente usar, né? E continuar servindo a Deus, da simplicidade. Depois, quando vieram os alemães, parece, restaurar, né, o convento, os franciscanos aqui no Brasil, aí começaram, a indústria já estava mais desenvolvida, e
mesmo o transporte, né? Então, isso teve condições para que eles restaurassem a cor do hábito, né? A Ordem da Imaculada Conceição foi fundada por Santa Beatriz. A cor das vestimentas foi tirada das visões que Santa Beatriz tinha de Nossa Senhora. O branco representa a Imaculada, pureza de corpo e alma. O manto azul celeste simboliza o manto de Nossa Senhora, que as irmãs concepcionistas devem usar em honrar. Representa o céu e a verdade. O véu preto de Santa Beatriz simboliza a morte para tudo aquilo que não conduz a Deus. Agora, o nosso, como o bispo desejou que fosse a Santa Sé, quando a Santa Beatriz pediu licença para o Papa, então ela descreveu o nosso hábito, que a tradição diz que ela viu na própria Nossa Senhora. O branco, que significa a Imaculada, a pureza de alma e corpo, pureza total. E o símbolo que os franciscanos puseram lá no manuscrito de aprovação que o Papa deu. Então, eles puseram o símbolo, a maneira dos frades franciscanos. E com esse símbolo amarraram a nossa ordem. Foi coisas assim que aconteceu por causa dos homens e da situação, né? Da situação geral, tanto religiosa como civil, né? Não tinha as condições de agora. Se fosse colocado agora uma pequena interpolação no documento do Papa, eu não sei o que acontecia. Modernizava. Eu acho que isso, ainda mais com todos os aparelhos que tem agora, né? Fazia um xerox, punha lá. Direitinho, veio assim. Curiosidades. Você sabia que Frei Galvão nasceu em Guaratinguetá, em 1739, e que, em 1717, na mesma cidade de Guaratinguetá, foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida? É isso aí, na mesma cidade de Guaratinguetá. Só que em 1717, o local onde foi encontrada a imagem pertencia à cidade de Guaratinguetá. E somente em 1928 que passou-se a chamar Aparecida. Muitos conhecem como Aparecida do Norte. Mas a cidade de Aparecida foi emancipada de Guaratinguetá, tornando-se uma cidade, somente em 1928. Então, Nossa Senhora Aparecida foi encontrada em Guaratinguetá, terra onde nasceu Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro. E o mais curioso ainda, que a mãe de Frei Galvão nasceu na cidade ao lado, Pindamonhangaba, no ano de 1717. Interessante, a mãe do santo e a imagem de Nossa Senhora serem da mesma época e praticamente da mesma região. Isabel Leite de Barros, a mãe do santo, nasceu em 1717 em Pindamonhangaba. A imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada na cidade de Guaratinguetá em 1717. Em 1739 nasce São Frei Galvão. E o local de nascimento de São Frei Galvão, no centro de hoje, onde é a cidade de Guaratinguetá, o local de nascimento do santo até o local onde foi encontrado Nossa Senhora Aparecida, a diferença é de aproximadamente 7 quilômetros. Por isso eu falei que
O Frei Galvão é conterrâneo de Nossa Senhora Aparecida, né? Acho que escrevi aqui. A vida na clausura. As freiras vivem fechadas dentro do mosteiro, bem distante da vida externa. É uma vida de reza, penitência, de pureza de alma e corpo e de obediência. A rotina é rígida quanto aos horários e à oração. Elas não possuem televisão nem internet, e as saídas do mosteiro só são permitidas em ocasiões médicas. A senhora tem acesso assim, à internet, pesquisa? Não, nós não temos internet, nem televisão. Tem o conhecimento do que mas não tem o uso. Nós, aqui na nossa pequena comunidade, todas são de se parecer, né? Ou vivemos uma vida contemplativa, de oração, de recolhimento, ou então não fazemos nada, porque o apostolado externo nós não temos, né? Agora, se não tiver essa parte espiritual bastante intensa, então não fazemos nada. Entendi. Né? Ou uma coisa ou outra. De vez em quando a gente precisa ir ao dentista, ou ao médico, assim, né? Então a gente faz uma saidinha, mas a gente sente mal-estar, sabe? Porque as irmãs vão correndo e as vocações não aparecem, as que aparecem não perseveram, né? Então a gente teme até pela existência da própria comunidade. Pode chegar a um momento que não seja mais possível subsistir. Isso aconteceu para a Madre Joana Angélica de Salvador, na Bahia, né? Foi o primeiro convento que houve no Brasil da nossa ordem. E foi acontecendo isso, né? Diminui o pessoal, ficaram só 3 irmãs velhinhas. Aí os próprios bispos aconselham que acabe. Aí elas foram recebidas no convento, nosso convento do Rio de Janeiro, Nossa Senhora de Ajuda. Até ficaram lá até terminar a vida, né? E o nosso convento, o edifício, foi habitado por irmãs do Bom Pastor. E assim ficou quantos anos. Depois as nossas irmãs do Ajuda pediram à Santa Igreja se era possível que elas restaurassem aquela casa. Porque o primeiro do Brasil chamavam o mosteiro Primaz. Tinham essa glória mesmo. Mas a casa ficou tão arruinada, que agora elas fizeram um outro convento. E saíram daquela casa, né? Teve condições de reformar. Não tinha mais possibilidade. Como surgiram as pílulas de Frei Galvão? Uma vez, Frei Galvão foi procurado por um homem cuja mulher estava em trabalho de parto, em perigo de perder a criança e perder a vida. Foi onde Frei Galvão escreveu em um pequeno pedaço de papel o ofício à Virgem Maria e pediu que o homem desse à sua esposa. Assim o fez e a criança nasceu totalmente saudável e a mãe não teve problema no parto. Com isso, as pílulas ficaram famosas e conhecidas, com Frei Galvão ainda em vida. Caso semelhante aconteceu quando um homem com cólica renal solicitou a Frei Galvão que o ajudasse, devido a tamanha dor. Frei Galvão novamente escreveu o ofício à Virgem Maria e deu para que esse homem tomasse. E ele curou-se quase que instantaneamente. Esta e outras histórias relatadas ao longo do tempo fizeram com que as pílulas de São Frei Galvão fossem
muito conhecida e muito procurada. Hoje, as pílulas são feitas no Mosteiro da Luz e em algumas igrejas pelo Brasil. A utilidade dessas pílulas está na fé de quem usar. Não é um remédio que qualquer um pode tomar e já alcança a cura, o que precisar. O mais difícil dessas pílulas é cortar, né? A gente fazia uns bons calos na mão e tudo. Mas eu aqui com o engenheiro que trabalhou aqui, pessoa também muito boa, estudamos o caso e conseguimos uma maquinazinha. Um manual que corta já de bastante. De bastante. Às vezes vem pessoas de longe, para pedir as pílulas aqui. Tem muitos documentos muito interessantes aqui. Certo, o senhor já encontrou tudo, né? Ao Leonardo, todo o carinho e a equipe de São Frei Galvão da Madre Beatriz. Na época, ela utilizava o codinome Maristela. Obrigado a Madre Beatriz por um autógrafo dado e pela entrevista dada ao site de São Frei Galvão, que é de grande valia para a gente conhecer mais um pouco sobre vida e obra de Santo Frei. Eu penso assim também, porque a vida eterna não está amarrada a esta nossa vida aqui, né?